Quem faz um curso superior de curta duração com metade da carga horária dos cursos tradicionais tem direito ao registro profissional? Essa questão controversa está em debate na Comissão de Educação da Câmara. A criação de cursos de nível superior com carga horária reduzida está gerando polêmica. Um exemplo dessa situação é o curso de enfermagem. Quem decide ser bacharel precisa passar 4 anos na faculdade. Mas existe também a opção de curso técnico, que pode ser concluído na metade do tempo em apenas 2 anos. Apesar da diferença na carga horária, esses profissionais vão atuar na mesma área. O deputado Átila Lira, do PSB do Piauí, criticou a decisão de muitos conselhos profissionais de negar o registro aos recém-formados. Nós estamos trabalhando na ideia de desregulamentar os profissionais de nível médio, deixar cursos livres e os conselhos ficariam no papel de fiscalizar as formações de nível superior. O representante do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia afirmou que não há discriminação dentro dos conselhos e que o limite das atribuições de cada profissional é dado de acordo com o grau de formação. Gêner de Moraes, um dos fundadores do Conselho Técnico em Radiologia, diz que muitas pessoas não conseguem um registro profissional porque a formação é considerada inadequada. Entre os motivos estão a carga horária e grade curricular insuficientes. Imagina se um técnico de nível médio é autorizado a fazer uma rede de alta tensão, um rebaixamento de 200 mil volts para 110, 220. Há um limite, ele tem que provar. O deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, que pediu a audiência pública, criticou os cursos de nível superior de curta duração e afirmou que é preciso proteger a sociedade. Um curso que você levava 4, 5 anos para você ter a formação, hoje o governo lançou os tecnólogos com 2 anos, 2 anos e meio, e com nível superior. Isso acaba comprometendo a qualidade, às vezes, e trazendo essa discussão. Temperaturas mais altas e eventos climáticos extremos. Esta é a previsão do mais recente relatório das Nações Unidas para todo o século XXI. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso discutiu essa realidade com especialistas da área. Segundo eles, nem mesmo a redução drástica das emissões dos gases de efeito estufa será capaz de impedir o aumento da temperatura em pelo menos 2 graus até 2100. O subsecretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Sérgio Margulhes, afirmou que o relatório não preconiza quais medidas de adaptação seriam necessárias, mas que alguns cenários já podem ser previstos. Conflitos armados, inclusive, mobilidade de pessoas, quer dizer, mudanças, as pessoas saírem de áreas muito vulneráveis, como no Nordeste, eventualmente, e problema de abastecimento de alimentos, isso a nível mundial, O representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, Oswaldo Leal, descreveu algumas informações do relatório sobre impactos atuais na produção agrícola provocados pelas mudanças climáticas. A produção de trigo diminuiu aproximadamente 2% da diminuição da produção de trigo é devido a efeitos de mudanças climáticas. E no milho, a produção de milho também foi afetada negativamente pelas mudanças climáticas. De acordo com o relatório, o ritmo das emissões continua acelerado e o ano de 2010 apresentou um recorde histórico. O carvão aumentou sua participação na matriz energética mundial. As energias renováveis também cresceram, mas ainda muito dependentes dos incentivos governamentais. Em relação à distribuição das emissões por habitante, os países ricos chegam a emitir 13 vezes mais do que os países de renda mais baixa. A boa notícia trazida pelo relatório do IPCC diz respeito aos investimentos na matriz energética. De acordo com o documento, nas próximas 2 décadas, as tecnologias baseadas em combustíveis fósseis devem perder 30 bilhões de dólares, enquanto as baseadas em energias renováveis devem ganhar 147 bilhões. Mas nem isto, de acordo com os cientistas, deve impedir um mundo mais quente até o final do século. Segundo Suzana Kahn, vice-presidente do IPCC, somente as soluções tecnológicas não serão capazes de mudar o cenário das mudanças climáticas neste século. Seriam necessárias uma redução nos padrões de consumo e mudanças no modelo de desenvolvimento.
a gente considerar o aumento populacional que se espera que tenha, né, no mundo, mantendo todo mundo o mesmo padrão de consumo, né, de classes médias, principalmente ocidentais, não adianta, não há tecnologia que resolva, não há como se resolver isso. Regulamentar a produção, autorizar a plantação e permitir o uso medicinal da maconha. É o que pretende um projeto que está em análise na Câmara. A maconha é a droga ilícita mais consumida no Brasil, segundo pesquisa do Ministério da Justiça. Seguindo tendência de países como o Uruguai, que recentemente liberou o uso da maconha, o debate começa a ser feito na Câmara. O projeto de lei pretende, segundo o autor, minimizar os riscos do vínculo da maconha com o tráfico de drogas. A proposta, que legaliza o uso da maconha no Brasil, regulamenta o plantio e o comércio da planta e seus derivados. Proíbe publicidade incentivando o consumo da maconha e propõe políticas de proteção da população contra os riscos do comércio ilegal da droga. O projeto ainda autoriza as plantações de maconha para uso pessoal e para pesquisa científica, mediante autorização do poder público. O secretário nacional de Políticas contra Drogas do Ministério da Justiça, Vitório Maximiano, afirma que o Legislativo é um dos locais mais legítimos para fazer esse debate. Diante da iniciativa de outros países de liberar o uso da maconha, o governo brasileiro está cauteloso. Quando nós falamos de legalização propriamente da maconha, nós não temos ainda no mundo nenhum país que tenha adotado esta política. As experiências com legalização são experiências muito recentes, que ainda necessitam ser melhor analisadas, com uma análise muito mais profunda, para que outros países, incluindo o Brasil, pudessem seguir neste mesmo caminho. A ideia é do deputado Eurico Júnior, do PV do Rio de Janeiro. Ele defende a descriminalização da maconha e afirma que os piores danos provocados por essa droga vêm do uso ilícito que alimenta um mercado criminoso. A intenção de apresentar esse projeto é, na verdade, tirar o dinheiro do narcotraficante. Aquele dinheiro com a venda da maconha, e é com esse dinheiro da venda da maconha que o narcotraficante ele traz outras drogas do exterior para nosso país e traz armas pesadas, armas essas que matam nossos policiais, matam nossos jovens. Mais de 10% da população carcerária do país são jovens presos de 20 a 40 gramas de maconha. Os grandes, aqueles que são pegos de 100 a 200 gramas, que tem dinheiro para contratar advogado, filhinho de papai, o que acontece? Esse é solto. Mas o deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, é contra o projeto. Afirma que estudos mostram que 83% dos dependentes químicos começaram pelo uso da maconha. E quanto mais cedo a pessoa usa, mais fácil se tornará dependente da droga. O parlamentar diz que a maconha provoca transtornos graves e que aumenta em 3 vezes as chances dos usuários desenvolverem esquizofrenia. Uma lei dessa, liberando a maconha, ela tem um efeito nefasto na população. Ela vai criar uma legião de dependentes químicos, e a dependência química não tem cura, é uma alteração que vai ficar para sempre, é uma doença crônica, uma doença do cérebro, crônica, né, da estrutura cerebral, e que vai causar prejuízo não só para os usuários, como para as famílias, para todo mundo. No próximo bloco, uma explosão de cores na obra de um artista plástico de Mato Grosso. Não saia daí, a gente volta em um minuto.